Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Urântia e hoje nós temos o prazer de receber como facilitador o nosso amigo Milton Cardoso, que vai falar para nós sobre o documento 141, começando o trabalho público, que é quando Jesus e os seus apóstolos começam a evangelizar. Então, muito obrigado, Milton. É com você. Obrigado, Lili. Obrigado. Boa noite a todos. É uma grata satisfação estar com todos vocês aqui. Novamente, quero agradecer aqui o convite que me foi feito pela escola. É, eu lembro, na verdade, que é muito importante a participação de todos os senhores, mas à medida que os senhores não estejam participando com perguntas e comentários, eu vou pedir para que os senhores, por favor, mantenham os microfones mutados para que a gente consiga uma melhor qualidade na gravação. Eu vou compartilhar com os senhores aqui a minha tela. Bom, então nós iniciamos hoje discutindo o documento 141, começando o trabalho público. Antes de nós iniciarmos aqui, é sempre importante, eu gosto de lembrar onde nós estamos, é, e nós tivemos a oportunidade nas duas últimas semanas de acompanhar o documento 140, e a meu ver, talvez seja um dos documentos mais importantes do livro de Urântia, porque ele fala sobre a ordenação dos 12. E é muito difícil, e eu não quero fazer aqui nenhum adendo, nenhum comentário, até porque o documento 140 ele nos foi muito bem apresentado pelo Luciano, ele está de parabéns, mas eu tenho especial apreço pelo documento 140. É muito difícil que a gente releia ou leia o documento 140 e não imagine aquela cena em que os apóstolos eles são ordenados, eles estão ajoelhados frente a Jesus e Jesus os apresenta ao Pai e pede para que o Pai os ajude nessa caminhada. Jesus os apresenta como, enfim, os mensageiros, os embaixadores do novo reino. Então, na minha cabeça, aquela imagem, assim, eu tenho ela de forma muito rica e eu gosto muito daquela passagem. Então, e a meu ver também, talvez desde então nós não tenhamos nenhuma outra passagem em que um grupo de pessoas tenha recebido uma comenda, uma honraria tão alta, né? A meu ver, talvez seja o ápice, porque você ser intitulado embaixador do reino e você ser, na verdade, você ter o Criador de todo o universo local pedindo ao Pai para que o Pai abençoe o trabalho daqueles 12 apóstolos, é alguma coisa fantástica. Então, e é nessa energia, então, que nós aqui prosseguimos. Nós vamos, então, no dia de hoje, iniciar o documento 141, nós vamos trabalhar cinco tópicos desse documento, deixando a Galileia, a lei de Deus, a permanência, ensinando sobre o Pai e a unidade espiritual. Então, como eu disse aos senhores, nós saímos do documento 140 naquela energia fantástica em que eles descem do monte, oficialmente como embaixadores do reino, e na semana seguinte, oficialmente, é dado início aos trabalhos. É, Jesus e os apóstolos, então, eles estavam prontos, como é bem lembrado ali, para que pudessem partir das instalações que até então eles ocupavam em Betsaida, e, curiosamente, os 12 nada sabiam de pormenor, de detalhes dessa viagem. A ideia que eles tinham em mente é que seria uma viagem para Jerusalém, descendo, ocupando ali pelo Vale do Jordão, né? Mas vamos em frente aqui. Um detalhe importante trazido nessa introdução é que toda a comitiva ela não se preocupou na verdade, sair da casa de Zebedeu antes do meio-dia. E esse cuidado ele se fez necessário porque a família dos apóstolos se encarregou de vir ali
aquela coisa de despedir, de desejar bom trabalho, era esperado que eles ficassem um tempo razoável fora nessas ministrações. Então a família de quase todos eles esteve por ali. E o livro lembra que durante esse período acabou se dando pela falta de Jesus e André teve o trabalho de buscar por Jesus. Jesus logo foi encontrado e, curiosamente, Jesus estava chorando. André, num primeiro momento, imaginou que esse choro que Jesus tinha fosse em razão de alguma coisa. E o livro lembra que ver Jesus chorando, embora Jesus eventualmente demonstrasse preocupação, né? Mas ver Jesus chorando realmente foi alguma coisa que tocou muito André. Tanto que ele chegou a ficar assustado e esse susto dele levou André, no primeiro momento, a imaginar que Jesus pudesse estar naquela situação em razão de alguma ofensa proferida por algum dos apóstolos. Mas não, mas não. O que fez com que o nosso mestre, o criador de todo o universo local, tivesse naquele estado, tivesse em pranto, na verdade não foi ofensa dirigida a ele por nenhum dos discípulos, por nenhum dos apóstolos, mas muito pelo contrário. Na verdade, Jesus estava em prantos porque a sua família terrena, nenhum dos membros da sua família terrena esteve ali para se despedir do mestre. E essa passagem, para mim, ela é muito simbólica porque nós estamos falando de uma personalidade, de um homem-deus, que o livro nos lembra que o nosso universo local ele tem cerca de 400 bilhões de anos, então já faz algum tempo que o nosso criador do universo local ele está aqui cuidando enfim, do nosso espaço aqui. Então, embora ele tenha toda essa bagagem, né, ele seja responsável pela criação de cerca de 10 milhões de um universo aí de 10 milhões de mundos, ele seja tido como pai de um número infindável de criaturas, várias dessas criaturas perfeitas, criadas na perfeição, várias dessas criaturas criadas na imperfeição, então em caminho para a perfeição. Mas embora ele seja administrador de um universo tão vasto, o fato da família terrena de José não ter comparecido ali para se despedir de Jesus fez com que ele ficasse tocado e fez com que ele chorasse. Então, isso me toca porque, na verdade, claro, todos nós atribuímos um apreço muito grande à nossa família, mas a gente muitas vezes não imagina que digamos assim, esse descaso, essa falta de atenção, e Jesus tinha uma consciência muito grande de qual era a situação da sua família. E Jesus sabia que a sua mãe, Maria, não tinha uma compreensão muito grande do trabalho que ele veio desenvolver aqui. Ele sabia que muitos dos seus irmãos não concordavam com o trabalho público exercido por Jesus, e ele sabia, na verdade, do amor que, em geral, todos os seus irmãos tinham por ele, em especial Ruth, mas naquele momento, Ruth, na verdade, estava visitando o irmão José e não pôde estar ali. Então, Jesus era conhecedor, era sabedor de todas essas circunstâncias, mas isso não impediu que ele ficasse tocado e viesse a chorar. Então, o livro relata que poucas vezes, acho que dá para contar nos dedos de uma mão, as vezes em que o livro relata que Jesus chorou, duas ou três, mas essa foi uma das oportunidades. Então, toca saber que Jesus tivesse esse apreço, esse carinho, esse amor tão grande pela família terrena dele. Mas vamos em frente. Então, o grupo, a comitiva, oficialmente começa a deixar Galiléia. É preciso que nós lembremos que nessa oportunidade, o nome, o trabalho de Jesus, ele já era, de certa forma, conhecido em boa parte da Galiléia. E até por conta disso, Jesus era muito preocupado, Jesus era muito atento, não só pela sua segurança pessoal, mas talvez muito menos do que por isso, mas talvez pelo bem-estar daqueles que estavam com ele.
Então, até por conta disso, Jesus se preocupou em traçar um caminho no sentido de não despertar, de não ficar muito à vista de Herodes. Então, ele julgou, ele acabou escolhendo um caminho diferenciado aqui. Mas isso não impediu que um grupo de mais de 100 discípulos, ou um grupo de mais de 100 pessoas que acompanhava, quis acompanhar a comitiva. Jesus teve tato para pedir para que essas pessoas, no primeiro, não os acompanhassem, até por uma questão de segurança também, mas foi inevitável que, alguns dias depois, essas pessoas fossem atrás de Jesus e dos demais apóstolos. É, É preciso que nós lembremos também que esse caminho, essa viagem que foi iniciada pelo Jesus, na verdade, ela atravessou ali algumas regiões que eram muito conhecidas do Mestre, né? Eles acabaram passando por Pela, uma região onde cerca de um ano antes Jesus havia sido batizado no Jordão por João Batista. Então, são regiões que, de certa forma, já faziam parte da história de Jesus. É, E o resultado desse trabalho é que os curiosos, os crentes, enfim, de certa forma os interessados e também aqueles que buscavam pela revelação, acabaram se aproximando do grupo. E o livro relata que, ao final da primeira semana, já eram várias centenas de pessoas que estavam ali, e essas pessoas procediam de toda a Galiléia, de uma série de cidades. Então, essa reunião de centenas de pessoas é uma pequena amostra do resultado desse trabalho. Então, a missão de Jesus, o trabalho público de Jesus começava a dar frutos. E é interessante também que a gente lembre que vários desses que provinham ou vinham buscar Jesus, vinham buscar pela sua palavra, pela sua orientação, eles na verdade, eram discípulos, ou haviam sido batizados por João Batista. Então, o fato de grande maioria, ou cerca de acho que 3/4 desse grupo, ele inicialmente era composto de batizados, de pessoas que haviam sido batizadas por João Batista. Eu tenho que confessar para vocês que a primeira vez que eu li a respeito de João Batista, um criador de ovelhas, de certa forma, tosco, rude, bronco, eu não me identifiquei como um grande fã de João Batista. Mas à medida que você relê os documentos, e à medida que você percebe um pouco do que ficou da obra dele, e esse aqui é um fato, 3/4 daquelas centenas de pessoas que estavam ali haviam sido batizadas por João Batista, então a gente não pode deixar de reconhecer que o trabalho de João Batista também frutificou. O primo de Jesus desempenhou muito bem a sua obra, né? E ele fez aí por merecer eh, ter sido escolhido para iniciar o trabalho do seu primo. Mas o livro também lembra que, embora boa parte desse grupo que acabava buscando por Jesus e os apóstolos, sendo eles batizados de João Batista, isso acabava sendo uma pedra no sapato, porque a grande maioria dessas pessoas não entendia como Jesus não pôde ter, como Jesus acabou não intervindo, né, para de alguma forma poder livrar João Batista. Para nós, que hoje temos as informações trazidas pelo livro de Urântia, já é um pouco difícil entender. Então, imaginem vocês a dificuldade que essas pessoas tinham à época, né? Em razão da autoridade, em razão de tudo que várias dessas pessoas atribuem a Jesus, era muito difícil imaginar por que Jesus não moveu um dedo para salvar, né? Ou para fazer alguma coisa em favor de João Batista. Então, é fácil entender porque esse grupo acabou se transformando numa pedra. Como bem o livro diz aqui, são pessoas que não entendiam as razões que naquele momento moviam o nosso mestre. Bom, o livro também lembra que, em razão desses vários percalços que surgiram, uma pessoa que acabou se destacando ali eh, pela sua capacidade de lidar com esses vários problemas surgidos foi André.
Ele tinha muito tato para dialogar com esse grupo, ele tinha muito tato para encaminhar a solução, e mais do que isso, ele tinha muito tato para distribuir as tarefas, entre os discípulos ali, entre os apóstolos. Então, o livro está lembrando aqui que mais de 3/4 daquele grupo eram de seguidores de João Batista, né? Então, mas André tinha um especial tato, André tinha uma especial facilidade de aparar essas arestas que porventura surgissem entre os discípulos de João e os apóstolos. Nós prosseguimos aqui, onde a gente vai ver um pouquinho a respeito das instruções que o Mestre Jesus começou a pregar naquelas primeiras noites ali. Eu vou ler aqui na íntegra, essa passagem porque eu acho ela bem emblemática. Disse o mestre: Tem sido indicado a vós esperar pela vinda do reino de Deus. Agora eu estou anunciando que este reino há muito esperado está próximo e à mão, e até mesmo que já está aqui e em meio a nós. Eu fico imaginando o impacto à medida que você tivesse disposto a receber à medida que você tivesse preparado para receber essa informação e que você acabasse crendo naquela pessoa que ministrava aquela palavra, ele olhar para você e dizer que, na verdade, aquilo que você buscava estava sendo entregue para você, estava muito próximo, estava acessível a você. Então, hoje nós sabemos tudo que Jesus veio fazer e tudo que ele representava, mas aqueles que estavam ali eram movidos pela fé que eles depositavam em Jesus. E eles acreditavam realmente na vinda do reino de Deus. Então, eu fico imaginando no impacto que acabou tendo nessas pessoas a informação de que o reino ele está próximo, o reino está ao teu alcance, o reino está perto de você e o reino pode ser conquistado a partir da tua vontade, a partir do momento que a tua vontade seja cumprir conforme a vontade de Deus. Então, imagine você o impacto que essa mensagem causa. O reino está à mão. Aquele reino que você aguarda, ele está à mão. Esse reino tão buscado, ele está aqui, ao teu alcance. E prosseguiu Jesus. É bem verdade, há um rei nesse reino. E esse rei aqui, e esse rei é o meu pai. É o meu pai e o vosso pai. Prosseguindo Jesus, de fato, nós somos os seus súditos leais, mas transcendendo de longe a esse fato está a verdade transformadora de que nós somos os seus filhos. Na minha vida, tal verdade está tornando-se manifestada para todos. Jesus começa a mostrar que esse reino, embora à primeira vista você se transforme num súdito leal, é, esse amor que Deus revela a você, esse amor que é possível que você reconheça do Pai por você, ele transcende a isso. Ele transcende a isso e faz com que, na verdade, essa condição de súdito leal, ela se transforme. Porque a condição de súdito leal, essa expressão, ela traz uma carga, assim, à primeira vista, muito forte de subserviência, né? Daquela coisa, assim, de você apenas servir, de você apenas estar numa condição submissa, mas não é essa a mensagem do Pai. Muito pelo contrário, não é esse o reino que é oferecido pelo Pai, não é esse o reino que Jesus veio oferecer, veio nos revelar. Muito pelo contrário, o reino que Jesus veio revelar para nós, ele diz que, na verdade, quando nós formos súditos desse reino, quando nós realmente descobrirmos pela nossa fé, enquanto filhos de Deus, nós não mais nos veremos como apenas criaturas súditas da lei de um rei todo-poderoso. Não é isso que Jesus nos revelou. O Pai não quer de nós que nós sejamos apenas criaturas súditas de um rei todo-poderoso, mas Ele quer que nós nos reconheçamos, que a gente reconheça essa nossa condição de filiação a Deus, né? E por conta disso, que a gente reconheça tudo que implica esse reconhecimento da nossa filiação a Deus. Tudo que implica o reconhecimento do amor do Pai a nós, né? Isso implica, na verdade, nós nos reconhecermos como filhos não apenas privilegiados, né, mas privilegiados, sim, de um Pai divino e mais do que isso, amantíssimo.
Então, por conta disso, como disse Jesus, em verdade, ele nos disse, enquanto a vontade do Pai for como uma lei para nós, difícil será estar no reino. Então, não é esse o caminho, não é essa a chave do reino. O que Deus busca de nós não é uma condição de súdito, mas muito pelo contrário, é uma condição de filho. É o amor filial que ele nos entrega. Mas eu reconheço, e agora eu estou falando por mim, eu reconheço que no primeiro momento, é, a primeira ideia que nos vem é a condição de súdito, é a condição de submisso, é a condição, na verdade, de você fazer conforme aquilo que a primeira ideia que eu tive quando eu imaginava conhecer a Deus, era a primeira ideia que me foi formada na cabeça, era uma ideia mais de temor, né? Eu reverenciava a Deus por temor do que Ele pudesse fazer a mim, em razão de alguma atitude que eu pudesse fazer que viesse, de certa forma, descontentar meu pai. Então, por isso que para mim, eu acredito que para todos os senhores aqui, essa nova revelação de Jesus, ela é tão impactante. Deus não quer esse súdito leal. Muito pelo contrário. Deus nos quer enquanto filhos, né? Ele é um pai divino, é um pai de muito amor e graça, né? E só quando nós descobrirmos essa condição de filiação do pai, é que nós realmente vamos ter condições de fazer conforme a vontade dele. Então deixa de ser lei, deixa de ser um fardo, deixa de ser um peso e passa a ser leve, passa a ser fluida essa relação, né? Passa a ser uma coisa assim gostosa, como é de repente o amor de um pai pelo filho aqui, onde não há ou não deve haver submissão, não deve haver referência, não deve haver nada diferente disso, né? Deve haver amor. Então, é essa a mensagem do Cristo para nós. Prosseguindo aqui, Jesus volta a lembrar que quando a vontade do Pai tornar-se verdadeiramente conforme a nossa vontade, então a gente de fato vai estar no reino do Pai, porque o reino vai ter se tornado uma experiência estabelecida dentro de nós. Então é importante que nós façamos conforme a vontade do Pai, não porque essa é a vontade do Pai, que nós façamos conforme a vontade dele, mas é preciso que a gente descubra, com base nesse amor filial que Deus tem por nós, e com base nesse amor que ele tem por nós, que ah, haja dentro de nós a vontade de haja dentro de nós a vontade de fazer conforme a vontade dele, porque essa é a nossa vontade, né? Meu pai me ama a tal ponto que o mínimo que eu posso fazer é que a minha vontade, a vontade dele seja minha. Então, é um outro prisma, né? Não é aquela coisa de você se submeter à vontade de Deus, muito pelo contrário, é aquela coisa de você se submeter à tua, porque a tua vontade é fazer conforme a vontade dele. É bem diferente, é um outro norte, né? É uma outra forma. Mas essa relação de você fazer conforme a vontade do Pai, porque essa é a sua, é uma relação que implica amor. Não pode ser uma relação que é imposta a você. Muito pelo contrário, uma vez que imposta, você não vai chegar lá. Enquanto você entender que essa relação ela é imposta, você vai continuar sendo aquele súdito leal que é referido aqui no livro. É preciso que a gente cresça dentro dessa relação, para só então essa relação de amor filial se estabelecer em nós e aí sim essa vontade nossa seja de ser, fazer conforme a vontade dele. Tá? Prosseguindo, enquanto a vontade de Deus for a vossa lei, permanecereis como nobres súditos escravos. Mas quando acreditardes que nesse novo evangelho da filiação divina, a vontade do meu Pai tornar-se-á a vossa vontade, então sereis elevados à alta posição de filhos livres de Deus, filhos liberados do reino. É isso. Essa talvez seja uma das grandes mensagens, dentre as várias, que Jesus nos trouxe. Façamos conforme a vontade do Pai. Eu lembro aos senhores, na verdade, que é possível que eventualmente os senhores participem aqui, tragam pergunta, sugestão. Eu não consigo ver aqui se há alguma mão levantada. Por favor, Lilian, à medida que haja algum tipo de. Por favor, me comunique para que a gente possa Certo. interromper aqui. Tá bom, obrigado. Ok. Bom, prosseguindo aqui,
Tal foi o impacto, tal foi a revelação, tal foi a novidade dessa mensagem trazida pelo mestre que ela não alcançou naquele momento os apóstolos. Muito pelo contrário, porque a gente está falando aqui de apóstolos, em sua maioria, em sua grande maioria, embora tivesse aquela formação regular de judeu, em sua grande maioria rústicos, né? Então, na verdade, eles não captaram a mensagem. Talvez Tiago Zebedeu tenha conseguido captar algo dessa mensagem trazida pelo mestre naquela noite. Então, esse acampamento do mestre dos apóstolos naquela região de Amatos ali perdurou por cerca de 3 semanas e foram 3 semanas de muito trabalho. O dia, ele era desenvolvido ao longo de 2 pregações, e Jesus se encarregava de pregar no sábado à tarde. Então, André fez com que houvesse um rearranjo ali, uma logística muito bacana. Todos trabalharam demais e esse trabalho diário fez inclusive com que aquela quarta-feira, que era acostumada ser de recreação do grupo, tivesse que ser. Não foi mais possível continuar com a recreação às quartas-feiras. Mas André fez um rearranjo ali no sentido de que essa folga semanal ela se intercalasse entre os apóstolos. Mas o livro lembra que realmente foram 3 semanas de muito trabalho, muita pregação. Todos trabalharam. Pedro trabalhou, Tiago trabalhou, João trabalhou, Felipe, Natanael, Tomé, Simão, todos se encarregaram aí, todos tinham os seus compromissos, todos tinham os seus afazeres ali, inclusive também os gêmeos Alfeus ajudaram muito, André, Mateus, inclusive Judas, né? O livro relata que foram aí semanas de muito trabalho, inclusive da parte de Judas. André foi dos que mais teve trabalho, porque além dos afazeres normais, ele também estava encarregado de eventualmente aparar essas arestas, esses mal-entendidos que pudessem existir, esses desacordos constantes entre os seguidores de João Batista e os discípulos do apóstolo Jesus. E a gente lembra, os senhores aqui, que muito dessas querelas aqui que surgiram foram em razão do batismo que era defendido por João Batista. A gente já vai ver um pouco mais isso na frente aqui, tá ok? Então, várias situações surgiram, várias séries surgiram. Muitas dessas situações eram levadas para que Jesus pudesse, de certa forma, mediar essas situações, mas em todas as oportunidades, a resposta de Jesus foi sempre a mesma. Ele não ia intervir, ele não ia despachar, ele não ia julgar absolutamente nada. Ele deixava claro que essas questões eram circunstanciais e deveriam ser resolvidas entre os apóstolos e os discípulos. Ele não se envolveria, muito pelo contrário, né? E foi muito interessante que, numa oportunidade em que André questionou o mestre, então, do porquê desse não envolvimento, Jesus foi muito sábio em responder a André que, entre aspas, não é sábio que o dono da festa participe das complicações com a família dos seus convidados. Um pai sábio nunca toma partido nas pequenas rixas entre os seus próprios filhos. Na verdade, nós sabemos hoje que Jesus ele não veio para dispor apenas a respeito daquela circunstância. Jesus ministrava a todo o seu universo, né? E até por conta disso ele não podia se envolver naquelas querelas, naquelas questões todas ali. Então ele deixava isso para que os discípulos e os apóstolos resolvessem. E o livro também lembra que Jesus demonstrou uma grande sabedoria, né? E ele sempre demonstrou muito equilíbrio na sua conduta e nessas questões todas. O livro vai começar a falar um pouquinho a respeito da personalidade, dos atributos, dos dons de Jesus, e eu fiz questão de retratar todos aqui, porque quando a gente começa a falar dos predicados de Jesus, assim, a gente fica imaginando, nossa, o que foi esse homem, né? O que foi esse homem que combinava tanta força, combinava tanto encanto dentro de uma personalidade apenas, né? Havia dentro dele uma influência sutil de comando na sua vida austera, uma vida que era nômade, era errante, sem lar, mas ao mesmo tempo havia uma atração intelectual e um poder de atração espiritual na sua maneira de ensinar
com autoridade, na sua lógica lúcida, na sua força de raciocínio, na sua sagacidade, no seu discernimento, na sua agilidade da sua mente, no seu equilíbrio sem par e na sua tolerância sublime. É difícil a gente imaginar tantas qualidades reunidas numa mesma pessoa, mas quando a gente começa a imaginar, então, como era a personalidade, como era o cidadão Jesus, não, é muito difícil a gente não se render a Jesus, não se apaixonar pela história dele, não querer, na verdade, ser um pouquinho mais próximo dele por conta de tudo isso. Mas não parou aqui. É, os atributos, as qualidades do mestre são, são inúmeros, né? Ele era, embora fosse simples, né, ao mesmo tempo ele era varonil, honesto, destemido. Imagine combinar numa mesma personalidade a condição de simples, um homem simplório, né, humilde, destemido, né, sem temor, sem medo de nada. Então, que pessoa era essa? Né? Imagine conviver, imagine ter uma semana, imagine ter um estágio com uma personalidade assim. Eu fico imaginando. Vamos em frente aqui. Junto a toda essa influência física e intelectual, havia também todos os encantos espirituais de Jesus. Jesus era paciente, Jesus tinha ternura, Jesus tinha mansidão, Jesus era doce, principalmente com as crianças, mas também com todos os homens que buscavam a ele. E Jesus era humilde, principalmente humilde. Dessa passagem aqui, uma série de lições a serem tiradas. Então, como eu disse a vocês, estou repetindo aqui, não há como não se apaixonar pela pessoa de Jesus. Jesus de Nazaré era de fato uma pessoa forte e poderosa. Ele era um poder intelectual e uma fortaleza espiritual. E essa personalidade do qual a gente está falando aqui, ela não exercia uma grande influência, um grande apelo, não só em relação às mulheres voltadas para a espiritualidade, mas também esse lado instruído, esse lado intelectual de Jesus atraía a todos. O livro lembra aqui que essa atração ela ia de Nicodemos, né, instruído, intelectual Nicodemos, até o duro soldado romano, capitão da guarda, parado junto à cruz, que quando da morte de Jesus disse, verdadeiramente este foi um filho de Deus. Eu não consegui captar a profundidade desse parágrafo aqui que diz que, na verdade, as pinturas retratando Jesus têm sido bastante infelizes. Essas pinturas do Cristo têm exercido uma influência deletéria sobre a juventude, dizendo também que os mercadores do templo dificilmente teriam fugido diante de Jesus caso tivesse sido um homem tal como os vossos artistas têm-no retratado usualmente. A sua masculinidade era cheia de dignidade, ele era bom, isso era natural nele. Jesus não posava como um místico suave, doce, gentil e bom. O seu ensinamento era de um dinamismo impressionante. Ele não apenas tinha boas intenções, mas realmente percorria os lugares fazendo bem. Jesus não se limitava, então, né, às intenções. Jesus era ação, Jesus era trabalho, Jesus era bondade em pessoa, Jesus era bondade em exercício. Jesus distribuía essa bondade, essa humildade por onde passava. Então, ele passava fazendo bem. Então, que prazer, né? Que honra era foi poder deve ter sido poder acompanhar esse homem. Jesus nunca disse: Vinde a mim, todos vós que sois indolentes e todos vós que sois sonhadores. Mas muitas vezes ele disse: Vinde a mim, todos vós que trabalhais, eu vos darei o descanso, força espiritual. Olha que mensagem fantástica essa, né? Não venham a mim vocês aí que estão buscando desculpa, não venham a mim vocês que estão buscando justificativa para alguma coisa. Não venham a mim vocês que são indolentes, não venham a mim vocês que, na verdade, trabalham aí com sonhos vãos. Mas se você trabalha, se você tá buscando ser melhor, se você está no teu esforço, se você está procurando ser hoje uma pessoa melhor do que você foi ontem, no sentido de ser melhor amanhã também, venha a mim você, venha a mim você, porque eu vou dar a você descanso, né? Eu vou dar a você descanso, força espiritual. Então, olha que mensagem fantástica essa. Venha a mim você, porque eu lhe darei descanso, eu lhe darei força espiritual.
Então não há como você não se render, não há como você não se apaixonar por uma mensagem como essa, né? Porque realmente o jugo de Jesus, ele é leve. E embora seja leve, ele nunca é imposto a você. A vontade do Pai, a vontade do nosso mestre irmão, do nosso Deus irmão aqui, ela nunca é imposta. Ela nunca nos é imposta. Cabe a cada um de nós escolher ou não o caminho que nos foi ensinado por ele. Mas essa escolha ela deve ser feita pela nossa livre e espontânea vontade. Então Jesus retratou a conquista pelo sacrifício, eh, a conquista pelo sacrifício, o sacrifício do orgulho e o sacrifício do egoísmo, o sacrifício de contermos a nós mesmos, né? O sacrifício de não querermos sermos mais do que nós somos, né? O sacrifício de nós não permitirmos que esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho queira se manifestar, queira se expandir, queira estar à nossa frente. Então, talvez um dos grandes sacrifícios que nós temos que fazer para seguirmos de verdade ao Pai seja esse. E quando Jesus dizia não resistais ao mal, não era com não era com o intuito de buscar desculpa para o pecado, mas muito mais do que isso, essa intenção que ele buscava era de ensinar a nós muito mais pelo perdão. Isso aqui eu entendi muito mais como uma mensagem filosófica. Para ser sincero com os senhores, eu ainda preciso pensar mais a respeito, eu não tenho opinião formada, mas o que ele diz é o seguinte: olha, essa mensagem é para que a gente não resista ao maltratamento infligido à nossa personalidade, né? Aos ferimentos profundos causados ao nosso sentimento de dignidade pessoal. É para que nós não nos machuquemos, para que a gente não seja atingido, para que a gente não se diminua, para que nós não tenhamos a nossa dignidade pessoal atacada por essa resistência ao mal. Isso, para mim, para ser sincero a vocês, não ficou muito claro, mas é alguma coisa sobre a qual eu pretendo refletir ainda, mas de qualquer modo fica a mensagem do Pai. Essa resistência ao mal não é uma desculpa para o pecado. Vamos em frente? Jesus, na verdade, foi um reformador. Foi um reformador, embora ele não tenha vindo para derrubar, para se contrapor diretamente às crenças que então existiam. Ele veio para trazer novas, para ocuparem esse espaço. Mas Jesus, ele foi muito claro ao afirmar que Deus é um pai. Deus não é um guarda-livros grande, supremo, que está preocupado mais em registrar os males que nós causamos ao longo da nossa vida. E isso aqui se contrapõe diretamente à crença judaica então predominante. Então, nesse sentido, Jesus vem trazer uma nova mensagem, um novo Deus. Jesus não é um registrador. Jesus não está ali para ficar contando os nossos pecadilhos, né? Os nossos tropeços, os nossos pecados. Não é esse o propósito do nosso Deus. Deus tem ciência disso, mas à medida que nós nos arrependamos de forma sincera disso tudo, Deus é capaz, na verdade, de apagar e de nos permitir recomeçar. Então, novamente, o impacto dessa mensagem aqui junto àqueles judeus brutos, rústicos e que, na verdade, muito mais do que amor, e aqui eu estou julgando, talvez eu não tenha esse direito, mas talvez muito mais do que amor, tivessem temor a Deus. Essa é uma interpretação minha, tá? Então, é, tão reformadora foi essa mensagem que nunca antes desse momento, um grande número de mortais havia alimentado a ideia de um Deus como um pai cheio de amor pelo indivíduo. Essa ideia foi revolucionária, essa ideia foi nova. Realmente era um novo pai, era um novo Deus que nos era apresentado por Jesus. Uma mensagem reformadora. Na sequência, Jesus foi questionado por Tomé: Mestre, quem é esse Deus do reino? E Jesus respondeu a Tomé: Tomé, Deus é vosso pai, Deus é nosso pai. E a religião, o meu evangelho, nada mais é e nada menos é do que o reconhecimento crente da verdade
de que vós sois os filhos dele. Então, a mensagem, a mensagem de quem é o Deus do reino é essa. Deus é nosso Pai, né? E o Evangelho do Deus, ele prega em resumo isso, essa crença, esse reconhecimento, né? O reconhecimento da filiação, o reconhecimento de sermos filhos desse Pai grandioso, desse Pai amabilíssimo. Essa é a mensagem de Jesus. E Jesus também lembrou que ele esteve entre nós na carne para tornar claras essas ideias, né? Por meio da vida dele, por meio também muito mais do que claro, os ensinamentos de Jesus foram importantíssimos, né? A gente está refletindo sobre isso. Mas a vida de Jesus foi um farol assim para todos nós, né? Era o que ele fazia, era o que ele defendia, era o que ele pregava. Então a vida de Jesus realmente é um exemplo. Jesus veio para reformar e veio para colocar. é, Jesus sempre se contrapôs a essa crença então predominante do sacrifício animal. Qualquer sacrifício que fosse. Então, Jesus veio para reformar isso aqui. Jesus veio para lembrar que o nosso Pai, ele não demanda esse tipo de oferta. O nosso Pai, ele não se agrada, né? A conquista do coração do nosso Pai, ela não é feita com sacrifício. Seja o sacrifício do animal, seja o sacrifício inclusive o sacrifício nosso, né? Aflição. A nossa aflição, a nossa dor, ela não toca ao Pai. Muito pelo contrário, né? E aqui aqui é até fácil entender quando a gente faz um paralelo, quando eu tenho dúvida a respeito de como me dirigir ou não ao pai, eu faço um paralelo da minha relação com as minhas filhas, e eu faço aqui uma observação, né? Nós somos todos imperfeitos, estamos crescendo, mas eu entendo que à medida que eu não eventual aflição, eventual dor, eventual sacrifício que um filho pudesse vir a oferecer a mim, não me agradaria de modo nenhum, não me tocaria, né? Eu acredito que em relação a Deus, né, que tem por nós um amor 1 milhão de vezes maior do que aquele que eu tenho pelas minhas filhas, do mesmo modo, essa atitude, essa manifestação não agradaria o Pai. Então, fazendo esse paralelo, eu consigo entender por que que Jesus foi tão enfático, né, quando ele pregou contra os sacrifícios animais. Então, então, por conta desses homens terem sido criados durante toda a vida com essas informações, com essa religião, com esse crédito, para eles foi um baque, uma mensagem muito inovadora, e não foi de pronto que eles acreditaram, né? Mas Jesus, embora esses apóstolos não conseguissem entender de imediato qual era a mensagem do mestre, Jesus, em momento algum, manifestou desânimo, manifestou pesar. Muito pelo contrário, ele sempre teve uma paciência gigante, né, para ministrar a todos que tinham dúvida. Então, Jesus nunca se aborreceu, com essa dificuldade dos apóstolos em receber essa mensagem nova. Prosseguindo, então, na ministração, no ensinamento da ministração pública aos apóstolos, Jesus reforçava aos apóstolos que eles tinham de confortar os aflitos e de ministrar aos doentes. E Jesus lembrava que essa aflição que eles encontrariam nas suas viagens, ela seria de três naturezas. Elas seriam as doenças da carne, as doenças físicas, facilmente reconhecíveis. Elas seriam aquelas doenças oriundas de mentes perturbadas, aflições não físicas, perturbações emocionais e mentais. Essas já não tão facilmente reconhecíveis pelos apóstolos. E também seriam as doenças originadas de possessão de espíritos malignos. O livro lembra que nessa oportunidade esse tipo de fenômeno ainda existia, né? Estava por terminar, né? Após Pentecostes, isso deixou de existir, mas aquela oportunidade ainda existia, embora em número pequeno. E isso, pois não? Tá. Jesus, de certa forma, ele procurou explicar, procurou detalhar, procurou mostrar do que se tratavam essas dores aos apóstolos,
Mas ele teve muita dificuldade porque muito da história anterior de Urântia não era de conhecimento dos apóstolos e não adiantava Jesus naquele momento tentar fazer com que eles entendessem. Eles não conseguiriam compreender. Então, muito a respeito dessas possessões malignas não foi possível naquele momento explicar aos apóstolos. Mas Jesus deixou muito bem claro que esses fenômenos todos sobre-humanos, se é que a gente pode dizer assim, sobre-humanos, dessas possessões que até então ocorriam, elas logo teriam um fim, né? Essas possessões, esses espíritos malignos, eles não mais molestariam os homens quando então o nosso Pai tivesse ascendido aos céus, né? Depois que Jesus tivesse efundido o seu espírito sobre toda a carne. Na época então que o reino viria em grande poder e em grande glória. Ou seja, a gente está falando aqui de Pentecostes, né? Na sequência, o livro relata que uma das palestras mais movimentadas do acampamento de Amatos foi a palestra em que se discutiu sobre a unidade espiritual. E toda essa discussão, todo esse ensinamento, toda essa pregação, ela teve início com uma pergunta de Tiago. Tiago perguntou ao mestre, mas mestre, nós devíamos aprender a ver de um modo igual, né? Para assim a gente poder desfrutar de maior harmonia entre nós próprios, ou seja, o aprendizado deve ser o mesmo, a pregação deve ser a mesma, a gente deve ser uma espécie de autômato aqui, pequenos robôs, né? A gente deve fazer tudo de modo absolutamente igual, a gente deve seguir um modelo, né, na pregação. E Jesus lembra a Tiago não, que ele nunca havia defendido isso, né? Jesus nunca ensinou que os seus apóstolos deveriam se portar desse modo. Jesus lembrou que ele veio ao mundo para proclamar, e talvez essa tenha sido uma das grandes proclamações que ele tenha sido feita, que ele fez. Jesus veio ao mundo para proclamar a liberdade espiritual, para que nós, mortais, pudéssemos ter o poder de viver as nossas vidas de forma individual, né? Com originalidade, né? Com liberdade diante de Deus. Ou seja, ele está falando aqui da manifestação do nosso livre-arbítrio. Então, observem os senhores a importância de Jesus ter pregado que cada qual tem dentro de si a possibilidade de. Nós não somos obrigados na verdade, para tudo caminharmos com base numa cartilha, muito pelo contrário. O Deus que nos habita permite que nós sejamos aí únicos, permite que nós sejamos capazes aí de tarefas e de resultados e de intervenções que se mostram quase únicas. Então essa originalidade ela é muito própria dos filhos de Deus. E Jesus lembra que, na verdade, é importante que essa originalidade, que essa individualidade que está presente em cada um de nós se manifeste, que ela apareça. É dessa forma que há essa revelação dessa unção do Deus que nos habita. É dessa forma que a gente consegue dar expansão, dar vazão, né? Permitindo sermos originais, permitindo sermos tocados. Então, nós não estamos aqui para sermos, nós não proviemos, a gente não vem de uma linha, a gente não vem de uma linha de montagem, muito pelo contrário, a gente vem do Pai. E o Pai está conosco aqui para que nós ofereçamos a Ele uma experiência única. É isso que Ele espera de nós. A experiência que eu vou oferecer a Ele provavelmente não tem similar com a experiência que cada um dos senhores aqui vai oferecer a Ele. Não sei se vai ser melhor do que a experiência do que cada um dos senhores vai oferecer, talvez não, né? Mas ela vai ser única. E esse dom Deus ofereceu a cada um de nós. Então, eu fico maravilhado com essa alternativa, essa possibilidade, na verdade, de estar fazendo uma viagem única com Deus. A viagem que Deus faz comigo, Ele não experimentou com nenhuma das criaturas desse número quase infindável de filhos que Ele já teve, tem e vai ter. Então, não sei se você já se
Se vocês já pararam para já se aperceberam da grandiosidade, da magnitude que é isso, você oferecer uma viagem única a Deus, uma experiência única, né? Um caminhar único. Então, uma perspectiva, uma visão de mundo única, né? Respostas únicas. Isso me chama, isso mexe comigo. Vamos em frente? Então, complementando aqui, Jesus disse que ele não deseja que a harmonia social e a paz fraterna elas sejam compradas com o sacrifício da nossa personalidade, né? A gente não deve tolher o nosso livre-arbítrio, muito pelo contrário, né? Nós devemos permitir que essa originalidade espiritual se manifeste, transborde, se apresente. Então, é isso que Jesus nos pede. Ele não está falando em automatismo, ele não está falando em fazer mais do mesmo, ele está falando em unidade do Pai, ele está falando em unidade do Espírito dentro de nós. E essa unidade do Espírito dentro de nós, ela é experimentada na alegria dessa dedicação de procurar fazer de todo o coração conforme a vontade do Pai. E como a gente bem já viu anteriormente, fazer conforme a vontade do Pai é algo que nós podemos, isso eu ouvi de um colega nosso, que eu não estou sendo original aqui, mas nem sempre fazer conforme a vontade de um colega, nem sempre fazer conforme a vontade do Pai é algo muito claro a nós. Mas o que é muito claro a nós é fazer em desconformidade à vontade do Pai. Isso é alguma coisa assim que dispara um alarme em nós e fica muito evidente e claro o que que é. Então é isso. À medida que nós tenhamos esse alarme para saber o que é em desconformidade ao Pai, eu não estou dizendo que isso torne mais fácil fazer conforme aquilo que Ele quer de nós. Até porque esse processo, ele é um processo que é um caminhar até o nosso último dia aqui. E vai não crescendo, claro que sim. Mas é isso, essa unidade espiritual com Deus, ela deve ser buscada. Nós não precisamos ter uma mesma visão, nós não precisamos ter o mesmo sentimento, nós não precisamos pensar da mesma maneira, nós não precisamos sermos espiritualmente iguais. Então, essa unidade espiritual da qual fala Jesus, ela se origina, ela deriva, ela ocorre dessa consciência que cada um de nós passa a ter de ser residido por uma fagulha do Pai. E nos permitirmos que cada vez mais essa fagulha do Pai que está conosco se manifeste e seja o norte das nossas ações, das nossas atitudes, né? Essa dádiva ministrando, nos orientando, nos guiando, então o caminho é esse. Então, desse modo, a gente consegue experienciar a unidade de propósito espiritual. É disso que Jesus fala, né? Propósito espiritual. E esse propósito espiritual, ele nasce dessa consciência comum da identidade que nós temos de sermos resididos, né? De sermos habitados por esse Deus ou por uma fagulha desse Deus comum, né? Isso nos permite desfrutar de toda essa profunda unidade espiritual, mesmo que haja grande diversidade entre as nossas atitudes individuais de pensamento, de intelecto, de sentimento, de temperamento e de conduta. Isso não nos impossibilita de desfrutar dessa unidade espiritual. É essa unidade espiritual que deve ser buscada, né? É isso que essa aproximação de Deus vai fazer com que haja unidade. E em me aproximando da vontade de Deus, eu tenho certeza que eu vou me aproximar também daqueles meus irmãos que têm o mesmo propósito. O livro relata, o livro menciona que existe essa aproximação. Então, a nossa personalidade, ela pode ser diversa de um modo animador, né? Ela pode ser diversa de um modo marcadamente diferente, né? Mas a nossa natureza espiritual, ela tensiona, ela busca ser unificada com o Pai, né?
nessa unidade de alma, nessa unidade de espírito, né? Conforme nós reconheçamos, né, e aprendamos a fazer de acordo com a vontade do Pai. E essa unidade de espírito buscada por nós, ela implica em duas coisas que tendem a se harmonizar. A primeira é nós estarmos possuídos por um motivo comum para toda uma vida de serviço, né? Essa unidade de propósito faz com que a gente esteja imbuído dessa vontade de servir, né? Passa a ser comum, passa a acontecer, passa a existir essa unidade de servir, essa disposição de servir. Então, isso passa a ser comum. E mais do que isso, o livro fala que, na verdade, passa a ser comum também uma meta comum de existência. Todos nós que temos propósito de encontrar o Pai no céu, nós temos essa vontade, essa disposição de buscar ser igual a Ele, e por conta disso, essa unidade de propósito, ela começa a se manifestar, ela começa a fazer com que, ela começa a se refletir no trabalho que você desenvolve, ela começa a se refletir em tudo aquilo que você faz, né? Você deixa de ser você, e você passa a ser você e algo mais, você passa a ser você guiado por Deus, você passa a ser você com uma capacidade de trabalho diferenciada, né? Porque não é só você, é você e o Pai, né? E quando o Pai se junta a você, a capacidade de realização tua, ela não tem limite. Nós já vimos que Jesus estava inicialmente pregando aos apóstolos, e muito daquilo que Jesus entregou aos apóstolos naquela noite não foi compreendido. Então Jesus se obrigou a voltar a esse tema muitas vezes, ele precisou repetir, né? Mas uma das questões sobre as quais o mestre por muitas vezes insistiu é de que esse desejo de buscar ser conforme o Pai, isso não pode se transformar num dogma, isso não pode ser algo padronizado, né? Isso não pode servir para que haja, isso não pode servir para que seja uma espécie de interpretação religiosa, né? Então, novamente, essa última mensagem aqui dessa primeira parte do documento, ele lembra que era o que se vislumbrava, era o que existia na época para os judeus, uma interpretação religiosa dogmatizada que fazia com que as pessoas estivessem mais preocupadas não em fazer a vontade do Pai, mas estivessem mais preocupadas em não fazer em desconformidade com aquilo que era defendido como sendo em desconformidade com a vontade de um Deus. Nós terminamos aqui essa primeira parte, finalizando que, de novo, ele preveniu os seus apóstolos contra a formulação de credos, contra a formulação e contra o estabelecimento de tradições como meio de guiar, como meio de controlar os crentes no Evangelho do Reino. Embora ele tenha orientado os seus discípulos, os seus apóstolos, a respeito desse perigo, que é o controle a respeito da formulação de credos, isso não impediu que muito da igreja se desenvolvesse com base nisso. Então, como eu dizia, nós terminamos aqui essa primeira parte do documento. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido passar um pouco por cima da primeira parte do documento 141. Fico à disposição para comentário, para dúvida, para acréscimo, para qualquer participação dos senhores. E, desde logo, convido os senhores para estarem aqui na próxima quarta-feira, em que a segunda parte vai ser melhor ainda. Obrigada, Milton. Muito boas colocações. Realmente, esse documento bastante esclarecedor com relação à filiação, né? Acho que o Obrigada, Fernando tem Milton, algum muito comentário. bom. Fernando. Parabéns, Milton. Muito Parabéns. boa. Parabéns. Mas uma pergunta que eu tenho a fazer, Milton, Milton, acredito que você pode responder, né? Sobre aqui no tópico 5, você nos trouxe, falou sobre a unidade espiritual, né? De originalidade, verdade diante de Deus, né? O título que foi dado aos primeiros seguidores de Jesus, né?
foi de cristãos, né? Se dizia, lá o autor do Atos dos Apóstolos, suposto Lucas, né? Ele diz que os cristãos eles viviam em comum, né? Tudo era comum entre eles, né? E não deu para passar despercebido, né? Por parte das outras pessoas que não eram seguidores de Cristo, de Jesus, de que eles eram diferentes, eles eram cristãos. Foi esse o título dado a eles. Esse título foi correto em dar, até hoje se chama, né, aqueles que seguem a Jesus de cristãos, né? Diante desse ensinamento do mestre, dessa originalidade, né, de nós termos a liberdade diante de Deus de sermos seguidores dele de uma maneira original, o título cristão não choca um pouco com aquilo que foi ensinado? Qual a sua opinião a respeito desse título dado aos seguidores primeiros dele? Essa Por favor. referência que você faz, Fernando, seria em relação à Bíblia, é isso? Sim, Tá. sim. Mas acho que Eu gosto, eu sou simpático, eu gosto. Na verdade, quando. Pois não? não, eu também sou simpático a isso. Eu me sinto também como um cristão, né? Mas o livro de Urântia também chama, né, os seguidores de Jesus, do Mestre, de cristão, né? Como, então, poder harmonizar esse ensinamento do Mestre com o termo cristão? Por favor, você responda. Pois a- a- eu dizia a você que eu sou simpático, eu gosto da expressão cristão, eu gosto, e eu acho até que facilita muito a minha vida quando você inicia uma conversa e você está num grupo assim heterogêneo e você, na verdade, à medida que você se identifica como leitor do livro Durante, naquele momento aquilo vai trazer mais dúvida do que qualquer outra coisa. Então, eu gosto da expressão cristão, eu não, mas essa expressão cristão, ela ao longo do tempo, ela passou por muitas transformações, embora eu acredito que a Bíblia aí, ela faça menção originalmente a essa expressão mais para designar um grupo que seria muito mais próximo daquilo que a gente chama hoje de crente, e depois ela ganhou aí uma amplidão maior, até permitir que cristão sejam essas várias vertentes que, de certa forma, tem Jesus como mestre. É, eu não entendo que o uso dessa expressão logo no início, logo depois que o mestre tenha nos deixado, de certa forma dogmatizasse, ou de certa forma, aí, segmentasse esse grupo de qualquer forma, atribuísse eles algum tipo de pecha, Fernando. É, eu não sei se eu compreendi exatamente o que você trouxe, mas eu sou partidário da expressão cristão. Eu gosto dela e não vejo assim qualquer tipo de uso depreciativo nela, ou no sentido de que ela segmente um grupo, muito pelo contrário. Não sei, não sei se eu entendi. Milton, Olá. eu gostei de sentir assim ressonância com o sentimento que eu vi em você, pelo seu tom de voz, pela sua maneira de trazer. Foi muito bom, assim, sentir você vivo, ressoei com você nesse sentimento vivo de filha, de pai. Muito legal isso, sabe? Essa coisa da gente sentir que a viagem com Deus é única, isso também me tocou, porque é assim que é para mim dentro. Assim, não dá para a gente explicar para ninguém o que que é Deus, né? Porque é uma coisa muito pessoal. Eu estava num grupo de trabalho, sou psicóloga, trabalho com grupos e na área dos traumas também, e uma pessoa virou e falou assim: Olha, eu sou ateu. E aí, quando ele falou assim, eu sou ateu, apareceu meia dúzia de gente falando que não acreditava em Deus e tal. E aí eu fiquei pensando, não tenho nada para dizer, mas eu respeito que as pessoas possam dizer
como é para elas, e isso não impede que eu possa ter um relacionamento de trabalho, né? E que a gente possa trabalhar outros aspectos. Mas o que me chama a atenção quando isso então aparece no desconhecimento de Deus, porque eu acho que por trás de ser ateu tem um desconhecimento, às vezes uma negação, mas um desconhecimento dessa experiência pessoal, dessa confiança de uma viagem única, né? Que não é reproduzida em massa, que é dentro de cada um que abriu o coração, né? Mas o que me chama a atenção é que, acreditando em Deus ou não, eu vi nesse grupo que eu faço parte, assim, caminhando nos conteúdos que foram apresentados, que todo mundo tem um grupo, e dentro desse grupo que existe um sentimento de pertencimento, tem algo que é visto como uma energia maior, algo que é sentido como maior a nossa experiência humana. E aí eu me remeto que essa esse aspecto é um aspecto comum, porque Deus, além de tudo, é maior que nós, é o nosso Pai, né? E como Pai, Ele é maior. Então, eu fiquei feliz de ver que, em comum, então, nós podemos divergir e ter crenças diferentes, mas todos nós temos essa percepção de algo maior do que nós. Poucos, talvez, ou muitos, tenham também outras coisas diferentes, mas nesse grupo eu tive a oportunidade. E isso é que é o campo sagrado. Esse é que é o campo, né, que pode despertar em nós um sentimento de pertencimento, um pertencimento a toda a humanidade, e, nesse sentido, todos somos filhos de Deus, cada um à sua maneira. E é a fé e a espiritualidade, elas se unem exatamente no que desperta em nós esse sentimento de pertencimento à vida, né? Eu estou aqui como filha de Deus, filha do meu Pai terrestre, então eles me deram a vida. E esse pertencimento à vida, à humanidade que está vida, que está em vida e que estão vivos, isso me toca, sabe? É como se a gente pudesse acalmar um pouco a ilusão da separatividade, né? Da exclusão. Estamos todos no mesmo barco. Estamos, estamos sim. Gostei muito aqui. Entrei atrasada, mas gostei de ouvir a parte que eu ouvi. Obrigado por estar aqui, Yara. Importante que você Uhum, esteja aqui. uhum. Eu gostei bastante dessa última parte também, porque assim é bem interessante. Às vezes a gente gostaria que todos pensassem da mesma maneira, né? Mas o importante é a unidade espiritual ali, como Jesus falou, né? E então, e essa unidade, eu acho, faz com que você acolha o irmão, acolha aquilo que, a experiência que ele está fazendo, né? E às vezes não é muito fácil, e não é muito fácil. Mas mesmo Jesus, às vezes, usa as pessoas para ensinar, dizer, olha, pode ser que não seja esse o caminho, né? Isso se faz na família, né? Isso se faz entre amigos. Olha, esse caminho pode ser que não seja muito bom para você e tal. Mas dentro daquilo que Jesus ensinou, né? Do respeito, do amor, da compreensão, do perdão, tudo aquilo que todos os dias praticamente a gente tem que viver e,
viver e experimentar, né? Então, acho bastante importante a gente ter essa compreensão. E também Jesus fala, né, da que você falou ali, né, da centelha divina que nós temos dentro de nós, do ajustador do pensamento que vive em nós. Então, essa consciência de que o ajustador do pensamento vive em mim e vive em cada um com quem eu estou falando, com cada um aqui, né? Então, nós somos todos filhos de Deus. Agora, para eles, eu acho que era bem difícil, né, Milton? Essa compreensão, acho que eles Sim, não tinham essa compreensão de filhos de Deus. Acho que para eles era uma coisa até que não se deveria ensinar, uma coisa contrária ao judaísmo, né? exato, era muito novo. É uma coisa assim que naquele momento não entrava na cabeça desses apóstolos. Eu estava lembrando do que disse a Yara a respeito dessa unidade que existia dentro desse grupo aí de diagnósticos, ou desse grupo de descrentes, ou desse grupo de ateus, Yara. E me vem à mente, assim, o pai de um colega meu do litoral, e o pai dele passou a vida toda pregando publicamente que era ateu. Sou ateu, não acredito, não creio, né? Eu estou aqui, tudo termina com a minha morte, não há sentido em pensar em nada além disso. E eu estou feliz em pensar assim, porque à medida que se existe um porvir, eu vou estar lá, né? E à medida que não existe, eu também estou no lucro. Então, não tenho por que mudar. Mas ele teve um problema de saúde que acabou fazendo com que ele passasse alguns meses doente antes de vir a faltar. E eu acredito que nos últimos 30 ou 40 dias dele aqui, o filho dele, esse meu colega, lembra que ele se converteu. Ele se, não, acho que a expressão não é se converteu, mas ele reconheceu algo maior do que ele, tanto que ele pediu, na verdade, ele queria que nos últimos dias alguém viesse ministrar alguma palavra a ele. E daí ele não sabia se ele buscava por um rabino, se ele buscava por um pastor, se ele buscava por um padre, a família acabou buscando por um padre. E ele queria, na verdade, que de alguma forma oferecesse algum tipo de extrema-unção para ele, porque ele queria, na verdade, partir um pouco mais leve. Mas eu Ser acredito que preenchido, né? exato. Eu acredito que essa unidade que haja nesse grupo aí com o qual você esteve trabalhando, essa unidade ele é proporcionada pelo ajustador, né? Ele está falando, ele está o tempo todo ali falando a essas pessoas. São elas que não se permitem ser guiadas. Então é o tempo de cada um. E eu acredito que vários desses aí, em algum momento da sua vida, deem o braço a torcer e se permitam serem conduzidas, né, pelo ajustador e descubram que há um propósito muito maior nessa nossa existência. E há aqueles que vão morrer, tomara que não, mas se imaginar que há aqueles que vão morrer aí teimosos, né, dando murro em ponta de faca e relutando em acreditar que Deus fala, Deus move, Deus nos conduz, Deus nos mostra o caminho. Então, faz parte. É, eu sinto que o que a esperança, né, ela mora no lugar das descobertas da experiência que cada um descobre na sua própria experiência. É daí que eu acho que vem o argumento vivo de cada um para consigo mesmo. Porque tem horas que, assim, conversar sobre diferenças nesse sentido é um pouco desgastante. Outro dia encontrei com uma cunhada, que é uma pessoa que eu amo. Eu sei que eu também sou amada por ela. Nós somos comadres, somos cunhadas. E, e ela me falava, eu comecei a falar com ela, assim, algumas coisas aqui durante, né? Ela falou assim, não, não é isso. A Bíblia fala. Eu virei para ela e falei assim, nós não precisamos discutir. Eu entendo quando você tem uma outra forma de acreditar e que você vem com o conhecimento que você tem e que ele te preenche. E o que eu quero só te dizer é que eu também não estou vazia.
Então, a gente se encontra no mesmo lugar. Nós estamos preenchidas do mesmo Deus, né? E tem aspectos que em nós são diferentes, as nossas referências são diferentes, e eu estou trazendo uma referência que você desconhece. E eu também desconheço muitas coisas da Bíblia, mas tanto eu vejo em você uma alegria, como eu estou sentindo uma alegria com esse preenchimento, né? Então, aí a gente conseguiu finalizar assim o que poderia ser um conflito assim mais desgastante. Muito Eu bom, acho Nel. que é isso. Muito bom, obrigado. Bom, à medida que não haja mais nenhuma participação, eu vou devolver para a Lilian para que ela conduza, então, a última parte do nosso encontro aqui. Obrigado. Obrigada, Milton, novamente, foi muito legal. Vamos esperar ansiosamente pela quarta-feira que vem para a segunda parte, então. E agora vamos fazer o sorteio. Você quer que o Neemias faça, Sueli? Neemias, você pode fazer para mim, por favor? Gente, eu queria fazer uma perguntinha aqui. Sueli, o que que houve com seu olho? Ah, não, eu só operei catarata hoje. Ah, tá. Você está se Mole, mole. sentindo bem? Ou ainda Aham, está sim. desconfortável? Só não enxergo direito, Uhum. mas tá tudo ótimo, graças a Deus. Bem Destino fácil. uma recuperação plena para você. Amém, obrigada. Alguém pode me passar os nomes? Eu posso passar. Milton, Sueli, Não, Yara, Tiago, a Daniela, a Hélio, André, Arlindo, Bernadette, Deixa o meu de Eli, fora, que eu já tenho o livro. Já ganhei. tá, Quem? é a Maria Alanis, acho que falou. Bernadette, Fernando, Irineu, Mantovani, Clebson, Liane, Luciano, Moacir, Roberto e Sandal. Pode suprimir o meu, viu, Lília, também, então. Ah, o Fernando Sobrar, e o então é para meu tirar. também. O sobrar meu para também Sueli pode tá. tirar. que os outros possam ter oportunidade. O Arlindo também pediu para excluir o nome Ah, dele. é, Arlinda. Quem mais? Sueli, Faltou alguém? O Tiago tá aí na lista? Tiago Ah, tá. 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 Lilian, O que que seu nome tem? não vai? Não, o meu não. Então vamos lá. André. Tudo bem. Ok, André, parabéns. muito bem. Parabéns, André. Parabéns, Parabéns, André. André. Bem, André. André Garrido. André tá aí. O- Opa, Então, tá bem, legal. maravilha. E a foto, Parabéns. Parabéns. a foto dele deu certinha, né, com o ganho dele hoje. Então, tá joia, pessoal. Boa noite a todos e muito obrigado pela participação. Até semana que Boa vem. noite, Pessoal. pessoal. Um abraço. Saúde, Um viu, Sueli? abraço, gente. Bom Fica boa, viu? Obrigada. descanso. Pessoal, boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. Boa tchau. noite a todos. Boa noite. Até amanhã, lá no café. Valeu, Neemias, tamo junto. Boa